Vamos começar, gente. Vamos começar esse tema, então. Vamos conversar sobre clamor. Te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá e pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por estarmos aqui mais um dia reunidos em teu nome para escutar a tua doce voz. Pedimos ao Senhor que fale o nosso coração. O Senhor se revele a nós nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente, vamos lá. Eu queria falar com vocês sobre clamor. Ok. Me diz uma coisa. Eu queria que você me respondesse. De 1 a 10, que nota você dá para a sua vida de oração? Coloca aí um número, uma nota que você dá para a sua vida de oração. Vamos ver. Pode ser honesto, não tem problema. De 1 a 10, que nota você dá para a sua vida de oração? Como é que está sendo a sua vida de oração? Você está satisfeito? Você tem orado? Não tem orado? Eu não estou me referindo aqui, gente, àquela oração da hora do almoço, tá? Onde você ora pelo alimento, ora pelo pastor da igreja. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do tempo que você separa mesmo com Deus para orar. Como é que está a sua vida de oração? Aí, o pessoal dizendo 3, 5, 4, 7, 5, 5. Essa é uma média, né? 4, 6, 1, 5, 5, 2. Que nota que você dá? Luciana, você colocou preciso orar mais, mas qual é a nota que você dá? Imagina uma nota aí. 8, 7, 0, 5, 5. Então, amigos, 4, e aí vai. 2. Tá bom. Vou fazer outra pergunta. Quando você está enfrentando lutas, você recorre a quem? Você recorre a quem quando você enfrenta problemas, dificuldades? Alguém perguntou, entrou agora e disse qual foi a pergunta. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: de 1 a 10, que nota que você dá para a sua vida de oração? Essa foi a pergunta que eu fiz. Mas legal. Quando você está enfrentando uma luta, você recorre a quem? Ok. Eu queria ler com vocês Jeremias 33:3. Um texto bem conhecido nosso. Diz assim, ó: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ok. Gente, deixa eu dizer para vocês algumas coisas. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, ele ainda era jovem. Jeremias ele foi chamado para proclamar uma mensagem dura ao povo de Israel. A nação precisava se arrepender dos seus pecados, sob pena de ser destruída e levada em cativeiro. Essa era a realidade no momento. E Jeremias ele ficou conhecido como o profeta das lágrimas. Ele foi o profeta chorão, foi o profeta que mais chorou. Apesar de ter que entregar essa mensagem pesada, né? Uma mensagem de juízo, porque ele dizia: vocês precisam se arrepender, se vocês não se arrependerem, virá juízo, né? Vocês serão levados cativos, né? Da Babilônia. E aí, apesar dele entregar essa mensagem mais pesada, mais dura, Jeremias ele amava o seu povo, e ele até tentou fugir da sua missão e ficar quieto, permanecer calado, mas Deus tinha algo a fazer através dele naquela nação. Deus queria fazer algo.
usando a vida dele. E ao jovem Jeremias foi ordenado não se casar, não ter filhos, justamente para ilustrar sua mensagem a Israel de que a nação seria destruída e Israel não haveria descendentes se não se arrependessem. E aí então, por causa disso, Jeremias se tornou um profeta solitário, um profeta sem amigos. A vida dele era totalmente agora a serviço de Deus. E justamente, gente, por causa do seu discurso, ele foi perseguido, principalmente pelos governantes da sua época, que só queriam falar de paz e de prosperidade. Jeremias, ele foi açoitado, ele foi preso, o povo o odiava por causa do tom da sua profecia, né? Mas é nesse momento que ele chorava nas esquinas, ele chorava, ele derramava lágrimas, o tom dele era duro, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha lágrimas, ele dizia: voltem para Deus, porque Deus ama vocês. E é nesse momento que ele ouve a voz de Deus. É nesse momento que ele ouve a voz daquele que era o seu refúgio em todo o tempo. E Deus disse para ele: clama a mim, numa outra versão, né, que nós conhecemos, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É nesse momento que Deus diz isso para ele. Nesse contexto que nós lemos o versículo agora. Deus está dizendo, nesse momento de dureza, né, de aflição para Jeremias, quando ele é açoitado, o povo estava o odiando, e aí ele escuta a voz de Deus. E Deus disse para ele: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amigos, nós não sabemos o que se passava na mente do profeta naquele momento em que ele ouviu a Deus. Eu fico pensando, será que ele estava orando? Será que ele estava questionando Deus sobre o seu chamado? Será que ele estava se lamentando? Ele estava com medo da morte? Qualquer momento, né? Como é que os sentimentos do profeta? A gente não sabe. O que nós sabemos é que o momento era de angústia. Isso sim, o momento era de sofrimento. Mas bem ali, entre grilhões e guardas armados, na solidão da prisão, Deus fala e convoca Jeremias para a intimidade, para a comunhão. A palavra clamar, gente, a palavra clamar no versículo que nós lemos, clama a mim, clamar, significa gritar, significa implorar, pedir com muita força e vontade, é chamar por alguém, é bradar, é proclamar, é nomear algo, é chamar pelo nome. Isso é clamar. Agora, a palavra firme no hebraico é batsar, que é melhor traduzida como isolado, inacessível. A mensagem de Deus para Jeremias, então, ela pode ser entendida assim, ó. Quer ver? Clama a mim, ou seja, nomeia a mim, e te mostrarei coisas inacessíveis. Firme significa inacessível. Te mostrarei coisas firmes, inacessíveis, possíveis de serem conhecidas apenas através de revelações. Né? Então, mais ou menos seria isso, a tradução desse versículo. Clama a mim, estava dizendo o Senhor, nomeia a mim, e eu te mostrarei coisas firmes, coisas inacessíveis, coisas possíveis de serem conhecidas apenas através de revelações. E aí, meus amigos, é justamente na prisão que Deus mostra a Jeremias as coisas que iriam acontecer a Israel. Agora, sem dúvida nenhuma, este é um dos versículos mais conhecidos, esse é um dos versículos mais belos da Bíblia. Este versículo ele tem um cheiro de intimidade com Deus. Né? Neste versículo, Deus nos convida a buscá-lo em oração e em seguida ele nos promete que responderá às nossas orações de uma forma que vai muito além da nossa compreensão.
Há uma verdade maravilhosa nesse versículo que a gente leu, e é a seguinte, há um princípio aqui, né? Nós clamamos e Deus responde. Veja, nós clamamos, Ele ouve e responde. Este versículo mostra claramente, gente, que os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. E justamente como o profeta Isaías disse, um texto também muito conhecido, Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem fechado, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Ou seja, Deus está pronto a nos ouvir e nos abençoar. Você crê assim? Você sabia que Deus tem segredos? E que os seus segredos são para os íntimos? Você sabia disso? Salmo 25:14, gosto muito desse versículo, que diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. É na intimidade com Deus que nós conhecemos os segredos dele, né? Então a oração, gente, é uma arma poderosíssima que nos permite sermos íntimos de Deus, nos permite ter a revelação dos segredos de Deus. Nós perdemos demais, gente, por não orar mais, por não buscar mais a Deus, por não buscarmos mais as respostas de Deus, por não pedirmos a direção de Deus. Buscar a Deus, veja bem, buscar a Deus nos leva a conhecê-lo no íntimo. Buscar a Deus nos traz discernimento nas horas necessárias. Buscar a Deus nos traz revelações das coisas ocultas e escondidas. Buscar a Deus nos garante, gente, a fé necessária para não temer o mal. Buscar a Deus nos leva a reconhecer que sem Ele nada nós somos e nada nós podemos fazer. Buscar a Deus nos faz reconhecer a nossa dependência dEle. Buscar a Deus nos garante os livramentos para a nossa vida, livramentos diários. Buscar a Deus nos leva a desejar que outros também o experimentem e vejam quanto Ele é bom. E tantas outras coisas, quantos benefícios nós recebemos de buscar ao nosso Deus. Você tem buscado a Deus? Hein? Nós podemos observar, amigos, que na Bíblia, que muitos alcançaram vitórias clamando a Deus, invocando ao Senhor em situações extremamente angustiantes, situações difíceis. E olha, Deus quer responder nossas orações, mas principalmente Ele quer revelar a sua vontade através do nosso clamor. E sabe o que Ele quer nos revelar? Sabe o que Deus quer te revelar? Sabe o que Deus quer nos revelar? As coisas grandes e firmes que não sabemos. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas eu queria ver aqui alguns exemplos, né, na Bíblia, alguns exemplos bíblicos de pessoas que clamaram. Hoje o nosso tema é esse, sobre o clamor a Deus. Pessoas que clamaram a Deus e Ele respondeu. E anunciou coisas grandes e firmes que eles não sabiam. Então, alguns exemplos. Alguns exemplos. Veja só. Jacó. Anote aí, Jacó. Jacó em Gênesis 28. Jacó clamou em Peniel. Ele havia tomado o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Você lembra dessa história? Jacó era um enganador, usurpador. Quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, Jacó parou num determinado lugar, ele pegou uma pedra, né, fez de travesseiro aquela pedra, ele dormiu ali e ele teve um sonho no qual ele viu uma escada e por essa escada os anjos desciam e subiam. E no topo da escada, Jacó viu o próprio Deus. Lembra dessa figura? No outro dia, quando despertou do sono, Jacó fez uma oração e ele pediu a Deus duas coisas. Ele pediu proteção e prosperidade. Jacó clamou ao Senhor. O que ele não sabia é que Deus, além de responder a sua oração, ainda o revelaria coisas grandes e firmes. Veja, da descendência de Jacó seria formado o povo de Israel, as 12 tribos de Israel.
E no futuro, né? E futuramente, de uma das 12 tribos, especificamente a tribo de Judá, viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Deus revelou coisas grandes e firmes que ele não sabia. Quer ver outro exemplo? Moisés, Êxodo 34. É um outro exemplo. Moisés clamou que Deus lhe mostrasse a sua glória. Você conhece essa história também, né? Ele foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. E o povo começou a caminhar pelo deserto. E no meio do deserto, Moisés clamou a Deus, pedindo que ele lhe mostrasse a sua glória. E em Êxodo capítulo 33, ele diz: peço-te que me mostre a tua glória. Deus não só respondeu à oração de Moisés, como também revelou a ele coisas grandes e firmes que ele não sabia. Porque a partir daquele momento, a glória do Senhor estaria estampada em seu rosto. A glória do Senhor iria pairar sobre a sua tenda. E a glória do Senhor iria acompanhar a sua vida. A glória de Deus foi algo tão grande, mas tão grande na vida de Moisés, que todas as vezes que ele ia falar com o povo, ele tinha que colocar um véu sobre a sua cabeça, porque o seu rosto resplandecia em glória, diz o texto. Há um outro exemplo, veja aí. O exemplo de Ana. Nossa, que pigarro, gente. Um outro exemplo de Ana, 1 Samuel no capítulo 1. Veja só. Ana clamou pela sua situação vergonhosa. Veja só, numa época em que ser estéril era uma vergonha e uma humilhação para uma mulher, a Bíblia diz que Ana, que era a mulher de Eucana, era estéril. E para piorar a situação, Eucana tinha uma outra mulher que se chamava Penina. E essa a perseguia, né? Zombando dela por ser estéril. Mas o que é que Ana fez, gente? O que é que Ana fez? A Bíblia diz que Ana clamou a Deus. Clamou a Deus. E como resultado, Deus não só respondeu à oração de Ana, dando a ela um filho, como também revelou a ela coisas grandes e firmes que ela não sabia. Veja o que aconteceu. Ana pediu um filho, certo? Teve Samuel. Mas Deus deu a ela mais que um filho. Deus deu a ela um profeta. Samuel foi um profeta. E este profeta foi o último juiz em Israel. E ainda ungiu 2 reis sobre a nação. Ungiu Saul e Davi. Deus fez coisas grandes e firmes que ela não sabia. Outro exemplo, veja lá. Daniel. Daniel no capítulo 6 diz que ele clamou a Deus na cova dos leões. Ele era um homem de oração, gente. Que ele vivia sempre clamando ao seu Deus. E mesmo quando foi feito um decreto proibindo que se fizesse por 30 dias orações a qualquer Deus que não fosse o rei Dario, e quem fizesse seria lançado na mesma hora na cova dos leões. Veja que Daniel permaneceu orando e clamando. Ele não desistiu. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E como já era o seu costume, diz que ele abria as janelas para o Oriente, em direção a Jerusalém, e ele clamava ao Deus de Israel. Como esta lei foi feita justamente por inveja, para tentar arranjar um meio de acusar Daniel, na mesma hora os sátrapas e supervisores do reino denunciaram o caso ao rei. E apesar do rei Dario ser um amigo e um admirador de Daniel, ele teve que cumprir o decreto. Não teve jeito. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas sabe o que aconteceu? Deus não só respondeu à oração, como revelou coisas grandes e firmes que nem Daniel e o rei Dario sabiam. Naquela noite, diz a Bíblia, Deus enviou o seu anjo à cova dos leões e os leões não tocaram em Daniel. Eles tiveram que jejuar naquele dia. Não teve jeito. O Senhor estava com Daniel. E com isso, qual foi o resultado? O rei Dario escreveu um decreto que foi enviado a todos os homens de todas as nações. E o que é que dizia nesse decreto? Né? Lá em Daniel 6, depois você vê, do versículo 26, por aí,
Você pode observar, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu estou editando aqui um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e ele permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E aí diz o texto que assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro o persa. Deus revelou coisas grandes e firmes que ele não sabia. E mais um exemplo ainda que eu queria citar para vocês, que é o da mulher samaritana, em João no capítulo 4. Agora no Novo Testamento. Quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, amigos, né? E ele disse que se ela lhe pedisse água, ele lhe daria da água viva. Na mesma hora, ela clamou por essa água. Já pensou? Ficar livre do trabalho de todos os dias ter que ir até o poço de Jacó, encher os cântaros de água para levar para casa. Ela pensou: vou estar livre disso, desse trabalho, de fazer isso todo dia. Mas Jesus estava falando sobre um outro tipo de água. Como ela clamou por aquele que é a fonte de água viva, Jesus respondeu revelando a ela coisas grandes e firmes que ela nem sabia. E diz lá o texto, Jesus falou: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, disse Jesus. Pois esta água se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. As palavras de Jesus. E aí ela, claro, ela logo clamou, ela disse: dá-me desta água. E Jesus respondeu: te darei, mas primeiro vá buscar o teu marido. E ela disse: mas Senhor, eu não tenho marido. Então Jesus disse: você disse bem, é verdade. Você já teve 5 maridos. E o homem que você vive agora, esse não é o seu marido. Né? Parafraseando aqui a fala de Jesus, mais ou menos assim: olha, mulher, eu quero te anunciar coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. Mas você primeiro precisa abandonar essa vida de pecados. A mulher samaritana, gente, ela pediu a água para não ter o trabalho de ter que buscar todos os dias. Mas o que ela não sabia é que Jesus precisava de uma missionária em Samaria. Então a Bíblia diz que ela largou o cântaro, foi à cidade de Samaria e começou a anunciar que havia encontrado um homem que é o Salvador do mundo. Os homens saíram da cidade e foram aonde Jesus estava. Amigos, quem clama a Deus recebe resposta e ainda recebe revelação das coisas grandes e firmes que não sabia. A primeira atitude é deixar o cântaro. O cântaro representa a vida velha. Deixa a vida velha. Deixar o cântaro significa ter uma experiência profunda e verdadeira com o Senhor. É nascer de novo. É ser uma nova criatura. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Coisas grandes e firmes são reveladas através do clamor, da oração. Você quer esta revelação? Você quer conhecer as coisas grandes e firmes? Pois é, lembra a pergunta que eu fiz para você no início? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Se você for dar uma nota para você mesmo, de 1 a 10, como é que está a sua vida de oração? Então eu vou falar algumas coisas importantes em relação a isso. O poder sobrenatural, gente, o poder sobrenatural é manifestado através da oração. Não há sucesso na vida sem vida de oração. Mas o que é a oração aos olhos de Deus? O que é? Gente, oração não é pedir a Deus que faça a minha vontade. Oração é a forma de eu viver a vontade de Deus. A oração é a única forma de vermos Deus manifestar-se em coisas grandes que ainda nós não conhecemos, que ainda nós não sabemos. A oração, gente, é a chave que abre as portas dos céus.
E é a chave que fecha as portas do inferno. O clamor, a oração, tem poder para curar toda espécie de doenças e enfermidades. A oração, o clamor, tem poder para acabar com a miséria, para acabar com os tormentos desta vida. Ah, meus irmãos, o clamor, a oração tem poder para tudo, porque é um poder onipotente, gente. A oração precisa ser praticada por nós. Nós, os filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Então a oração precisa ser praticada. Porque a oração é a arma que Deus deu aos seus filhos para a batalha da fé. A oração, o clamor, é a arma contra os ataques do inferno, os ataques do diabo. É a arma que para os ataques do príncipe das potestades das trevas, que apaga os dados inflamados do inimigo. Então, amigos, nós precisamos urgentemente aprender a pensar em oração, falar em oração e agir em oração. Se a sua situação familiar não anda bem, se você vem sendo atacado, seja no casamento ou numa relação familiar, ore ao Senhor. Se os seus filhos estão sendo atormentados pelo diabo, ore ao Senhor, clame a Deus. Se os seus negócios foram quebrados, clame a Deus, fale com Ele. Se o seu corpo enfrenta doenças, enfermidades, clame ao Senhor. Se você perdeu alguma coisa na vida, se a sua vida está vazia, sem sentido, clame a Deus. Clame, porque Deus responde às nossas orações, ao nosso clamor. Agora, quem não ora é fraco. O crente que não ora, ele vive derrotado. Igreja que não ora é igreja fraca. Família que não ora é família derrotada. Família que ora é família forte e unida. Crente que não ora erra, peca contra o Senhor. E a sua carne o domina, a sua língua passa a ser um motivo de fogo do inferno. Quantos ministérios foram destruídos por falta de oração? Você quer ver um irmão viver quebrado? Ele não ora. Quer ver uma família destruída? Ela não ora. Quer ver um crente fofoqueiro? Não tem oração. Toda pessoa fofoqueira é carnal e não tem vida de oração. Pode saber. Crente fofoqueiro, até ao contrário, ele tem medo de oração. Todo crente fofoqueiro tem medo de oração, não ora. Por quê? Porque na hora que ele se ajoelha para orar, o Espírito Santo vem e fala para ele: fofoqueiro, você precisa parar com essa sua língua grande. E às vezes ele não quer ouvir isso não, tem medo. Porque ele sabe que o Espírito Santo vai falar. E não adianta vir à igreja só no domingo, com a Bíblia, cantar hinos, né? Louvar a Deus, dar a sua oferta e ir embora para casa. Não é isso que eu estou falando. Isso não é suficiente. Aquela oração do culto que a gente faz, aquele clamor que nós levantamos juntos apenas na hora do culto, não é isso. Isso não é suficiente. Isso não é vida espiritual. Deus espera mais de cada um de nós. Ele espera uma vida pessoal de oração e uma vida congregacional também de oração. Claro. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo disse: orai sem cessar. Veja, aqui ele não está dizendo orai de vez em quando. Orai quando a tua carne quiser. Se a tua carne não quiser, não ora, não precisa orar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo orai sem cessar. Portanto, oração deve ter esta prioridade, gente. Porque a falta de oração é pecado. É pecado. A maior tragédia da igreja não são as orações que não foram respondidas. A maior tragédia da igreja é a falta de oração. Onde é que nós vamos chegar na vida sem uma vida de busca a Deus, de clamor, de oração? Tem gente que diz assim: mas eu não oro porque eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu não tenho muito tempo.
A verdade é que quem não ora, a verdade é essa, quem não ora precisa conferir a sua experiência com Deus. Tem alguma coisa errada. Se você não ora, está faltando alguma coisa. Você precisa conferir a sua experiência com Deus, se realmente você teve e ela é verdadeira, ou então você precisa conferir alguma coisa. Por que esse fogo está apagando? O que é que está acontecendo? Porque quem não ora, gente, não ama Deus, não se relaciona com Deus, não dialoga com Deus. Porque não existe esse negócio, gente, não existe esse negócio de falar assim, olha, Senhor, eu te amo, mas eu não quero falar contigo, tá? Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu não tenho tempo. Gente, o amor não se contenta com boas intenções. O amor é o que o amor faz. O amor a gente precisa viver na prática. Não tem esse negócio. Inclusive duvide das suas intenções, das suas boas intenções. Questione isso. Não, eu amo a Deus. O Senhor conhece meu coração. Ele sabe o quanto eu amo, o quanto eu quero servi-lo. Mas eu não tenho tempo. E aí esse dia nunca chega. Não, vai chegar um dia. Vai chegar um dia que eu vou ter um tempo melhor para orar, para buscar a Deus, para clamar ao Senhor. Vai chegar o dia. Mas esse dia não chega. Então o amor, gente, não se contenta com boas intenções. O amor acontece com compromisso, com atitude. Mas eu amo o Senhor do meu jeito. Não. Isso não tem o menor sentido. Isso não tem o menor sentido. Sabe, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus, como a Bíblia nos ensina. Como é que a Bíblia nos ensina? Mateus 6:6. O que é que diz lá? Você conhece o texto. Mas quando você for orar, você vai para o seu quarto, você fecha a sua porta, você ore ao seu Pai, que está no secreto, diz o texto. E então, o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Aqui está o modelo. Nós precisamos ter um tempo para falar a sós com Deus. Nós falamos com tanta gente durante o dia, mas nós precisamos de um tempo para falar a sós com Deus. É claro que não precisa ter aquela coisa formatada. Você pode estar no seu carro sozinho falando com Deus. Você pode estar tomando banho falando com Deus. Você pode estar no seu quarto de joelhos falando com Deus. Você pode estar na sala quieto falando com o Senhor ali. Você pode, cada um tem a sua maneira de falar com Deus, mas fale com Deus. Aqui mostra um princípio, esse texto mostra um princípio para nós, da importância de termos comunhão com Ele, de falarmos com Ele, de nos retirarmos, como Jesus fazia. Jesus, sempre quando Ele realizava os milagres, Ele estava com a multidão, Ele pregava o Evangelho, a Bíblia diz que sempre se retirava para ter um tempo a sós com Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Você está preparado para isso? Orar, falar com o teu Pai no secreto. E eu quero concluir esse pensamento hoje dizendo o seguinte para vocês, meus amigos. Quero falar algo importante. Ore e espere. Clame e espere por coisas grandes e firmes da parte de Deus. Ore, clame a Deus e espere por coisas grandes e firmes da parte de Deus. Você está preparado para isso? Coisas grandes, por quê? Porque o nosso Deus é grande, imensurável, insondável, e só Ele faz maravilhas, como diz a Bíblia. E coisas firmes, por quê? Porque o nosso Deus fará coisas novas na nossa vida, coisas que nunca vimos na nossa história. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo disse isso aos Efésios capítulo 3, versículo 20. Pergunta a você, há limites para Deus? Há limites para Deus? Até onde vai a sua fé? Deus sempre vai além do lugar até onde sua fé chega. Creia nisso. Clame a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Deus. Você está disposto a isso? Lembre-se, o que é clamar? Clamar é
é implorar, é gritar, é pedir com muita força, com vontade. Esse é o significado, né? É chamar por alguém, é bradar, é proclamar, é nomear algo, é chamar pelo nome. E a palavra firme, como eu já falei, no hebraico é batzar, melhor traduzida como isolado, inacessível. Então, hoje nós podemos ler esse texto que nós lemos de Jeremias 33:3, dizendo: clama a mim, diz o Senhor, nomeia a mim, é comigo, nomeia a mim, diz o Senhor, e eu mostrarei a vocês coisas firmes, ou seja, inacessíveis, possíveis de serem. Clame a Deus, e Deus vai revelar a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Por isso, mais uma vez eu pergunto, como é que está a sua vida de oração? Porque nós vamos orar, por falar em vida de clamor, de oração, nós vamos fazer isso, nós vamos orar a Deus. E pedir ao Senhor, nesta manhã, que Ele nos ajude a vivermos a termos a oração como estilo de vida, gente. Como estilo de vida. Nós temos falhado muito nesta área. Eu sei, todos nós aqui, todos nós. Ninguém, graças a Deus vocês foram muito honestos, porque ninguém aqui deu 10. Minha vida de oração, nota 10. O dia que a gente der uma nota 10 para nós mesmo, primeiro, uma grande humildade da parte das pessoas. Humildemente eu reconheço que eu sou nota 10 de oração. E a gente nem precisaria mais estar aqui se a gente tiver a nossa vida nota 10. O que a gente está fazendo nesse mundo, né? Deus está fazendo uma obra. Nós ainda precisamos melhorar muito. É claro que uns precisam melhorar mais do que outros, né? Mas nós precisamos priorizar. A base da vida cristã, gente, é a oração. A base da vida cristã é uma vida de oração. E o Senhor está dizendo: fale comigo, ore a mim, clame a mim, e eu vou responder a vocês. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Amém, amigos? Vamos orar em cima disso? Vamos orar em cima desse tema? E eu creio que Deus vai responder orações aqui. O que é que você precisa? Qual é a necessidade que você está enfrentando? Você tem necessidades? O seu problema qual é? É familiar? O seu problema é no casamento? O seu problema é nas suas finanças? O seu problema é no seu ministério? O seu problema é no seu trabalho? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Nós podemos, nesta manhã, orar juntos, irmãos. Nós vamos orar agora, crendo que o Senhor vai se revelar. Ele vai revelar coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Que seja assim, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar ao Senhor. Primeiro te agradecendo pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui para ouvirmos a tua doce voz. Obrigado, porque o Senhor sempre tem falado conosco todos os dias, todas as manhãs, há um maná novo. O Senhor falou ontem conosco, o Senhor falou hoje conosco, amanhã o Senhor falará coisas poderosas ao nosso coração. Pai, nós aqui nos colocamos à tua disposição para sermos tratados pelo Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos de um tratamento do Senhor. Nós temos pecado contra ti, porque temos falhado na nossa vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. Temos falado pouco contigo. E é por isso que muitas vezes não temos direção para a nossa vida. É por isso que muitas vezes temos falhado mesmo. Porque nós não temos te conhecido, nós não temos ouvido a tua voz. Nós não estamos sensíveis àquilo que o Senhor está falando. É por isso que fracassamos. É por isso que erramos tantas vezes. E todos nós aqui assumimos o nosso erro. Todos nós aqui demos uma nota para nós mesmos da nossa vida de oração e temos falhado. Não temos sido os melhores alunos. Nós temos falhado, Senhor. Pai, mas eu quero, nesta manhã, colocar a minha vida e colocar a vida dos meus irmãos diante do teu altar. Diante de ti, Senhor. Pedindo que o Senhor restaure isso na nossa vida. Que o Senhor acenda o fogo da paixão pelo teu nome.
da tua presença, Senhor, de estarmos te buscando todos os dias, porque é no altar que encontramos respostas para as nossas crises, para as nossas angústias e inquietações. É no altar, Senhor. Portanto, eu quero, neste momento, Pai, colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos neste altar, colocar diante do Senhor para que o Senhor transforme nosso coração. Mas eu também quero colocar aqui pedidos de oração. Eu sei que tem muita gente que está me assistindo hoje, que está vivendo crise. É crise no casamento, é crise com os filhos, é crise conjugal, é crise financeira, é no trabalho, é no ministério. São crises nos relacionamentos, Pai, em nome de Jesus, na saúde, Senhor, na saúde. Tem gente doente, enferma, Pai, eu oro agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Se você quiser colocar, você que me acompanha, quiser colocar o teu pedido aqui de oração, coloca aí, mas só coloca assim, se for saúde, coloca na saúde, não precisa contar, tá? Não precisa especificar, só coloca problema de saúde ou financeiro, entendeu? Familiar, coloque assim, bem resumido para eu poder orar por vocês agora, tá bom? Vai colocando que eu vou lendo aqui nesse ambiente de oração, eu vou lendo aqui na saúde, a Fabi Cedran, Pai, em nome de Jesus, visita ela, Senhor, os enfermos sejam curados nesta manhã, os filhos, a saúde também, da Luciane, da Márcia, saúde, do José, da Fê Coelho, dos filhos, saúde, do Marcos, família, financeiro. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um deles, pedindo a Tua provisão nestas áreas, Pai. A conversão do Pai, a saúde para todos, a área profissional da Elaine, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. A Érica, sobre a família, saúde emocional e financeira. Pai, eu quero orar, Pai, por cada um deles, Pai. Tem gente desempregada aqui, tem gente vivendo um tempo tão difícil, pela saúde do pequeno Arthur, que está na UTI em Campina Grande, na Paraíba, que ele seja restaurado. Aqueles que estão enfermos nesta manhã, sejam restaurados. Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Nós ouvimos hoje essa palavra, Senhor. Nós ouvimos e colocamos em prática agora, clamando ao Senhor, crendo na resposta, porque é a tua palavra que garante. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Gente com depressão, Senhor, aqui. Pai, filha de 17 anos. Pai, restaura a saúde agora. As finanças, tem muita gente quebrando, muita gente desempregada, fruto desse problema na nossa nação, Senhor. Pai, Tu és aquele que provê todas as nossas necessidades, Pai. Surpreenda, anuncie agora, Senhor, coisas grandes e firmes, que nós não sabemos, Pai amado, que os meus amigos, meus irmãos experimentem milagres. A Madalena, 5 dias de vida, convulsão, está na UTI. Pai, em nome de Jesus, receba saúde, eu oro. A Érica Batista, a mãe dela, Senhor, a saúde e proteção. Pai, envia a Tua provisão, saúde e proteção. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, sobre todos aqueles que estão enfrentando essas lutas, Pai. Todos. Uma luta familiar. Senhor. Pai amado, às vezes um problema com os filhos. Senhor, converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Converta o coração do marido à esposa, da esposa ao marido. Converta, Senhor, os relacionamentos, Pai amado, em nome de Jesus. Não permita engano de Satanás para causar destruição. Pai, em nome de Jesus, a saúde dos meus irmãos sejam blindadas, Pai amado. Que eles recebam saúde no corpo, alma e espírito. Eles sejam guardados por Ti, que nenhum mal chegue à casa deles, Pai. Eles sejam protegidos deste vírus, da Covid-19. Pai, protege os meus amigos, livra, Senhor, de todo mal, que nenhum mal chegue à casa deles, Pai. Eu oro, Senhor amado, tem gente com câncer também, Pai, está escrevendo aqui com câncer, eu oro, nós repreendemos este mal, repreendemos este câncer. Jesus Cristo te dá saúde, receba cura, receba libertação, receba transformação. Todo espírito de confusão, cabeça confusa,
Estão dizendo aqui, todo espírito de confusão caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela saúde do filho Arthur que está na UTI. Ô Pai, em nome de Jesus, envia a tua palavra, acusação, todo tipo de acusação. Ô Senhor, oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso país, oramos, Pai amado, por este momento que nós estamos vivendo de tanta confusão. Pai, em nome de Jesus, que haja cura, sara a nossa nação. Nós estamos nos levantando, Senhor, em oração, porque a tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então nós cremos nesta palavra, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor vai prover todas as nossas necessidades, seja quais forem as necessidades, seja financeiro, seja familiar, profissional, seja o que for, Pai amado. Eu creio que o Senhor vai enviar uma palavra de cura, de libertação, de provisão, de restauração para todos nós, para as nossas famílias, para a nossa nação, em nome de Jesus, Pai, porque nós entendemos nesta manhã que nós podemos clamar ao Senhor e o Senhor ouve e responde. É o que aconteceu. Nós selamos esta oração, colocamos esta oração no teu altar, crendo que o Senhor vai responder a cada pedido de oração nesta manhã, segundo a tua vontade, segundo o teu querer e tua soberania. Nós cremos que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Nós cremos que na hora certa, no tempo certo, a resposta virá. E nós nos alegraremos em ti, no Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, amigos. Um beijo. Tenha um dia abençoadíssimo e até amanhã às 10 horas. Tchau, amigos. Vai ficar aqui registrada essa live para você assistir de novo, se quiser. Beijo.